sido tão fiel, o Senhor tem sido tão bondoso. Te agradecemos, Senhor, te damos honra e glória, e louvor e adoração. Em nome de Jesus, Senhor, porque o Senhor é bom. Todas as coisas que o Senhor faz são boas. O Senhor está presente na nossa vida, na nossa casa, cuidando de nós, da nossa saúde, da nossa família. O Senhor tem sido tão bom, Senhor. Louvado seja o teu nome. Honra, glória, louvor seja dada a ti, Senhor. Deus, nós te pedimos que o Senhor visite agora aquelas pessoas que estão no hospital, doentes, com dor, com enfermidade, sofrendo, pessoas que estão na UTI, Senhor, sofrendo com Covid. Nós te pedimos que o Senhor visite cada um deles. Visita, Senhor, o pastor Bruno, Deus, que está doente, que está lá na UTI. Nós te pedimos a tua cobertura sobre a saúde para ele, para os pulmões, todo o organismo dele, assim também todos os outros que estão internados neste momento, precisando do teu socorro, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja operando saúde em cada corpo, aqueles que estão agora internados nos hospitais, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos que o Senhor os abençoe, que o Senhor visite cada um, Senhor. Em nome de Jesus, visita, Senhor, trazendo esperança, trazendo vida, trazendo saúde nessas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca sabos lá na cruz, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei
pecados lá na cruz. Eu vim, Senhor, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Tu és a luz do mundo, Senhor. Louvado seja Deus. A luz que ilumina a vida dos homens. Sem o Senhor andamos em trevas. Não sabemos para onde vamos. Mas o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. O Senhor é o pão que veio do céu, que desceu do céu. O Senhor é a luz do mundo. O Senhor é a porta. O Senhor é a água viva. O Senhor é o nosso pastor. E não precisamos de mais nada. Por isso nós cantamos a Ti, que Tu és a luz do mundo, Senhor. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse Te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Diga mais uma vez, luz do mundo. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse Te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Ele é o eterno Rei. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Mais uma vez, eterno Rei, diga ele. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me,
vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Maravilhoso, Tu és, Senhor. maravilhoso, Príncipe da paz. maravilhoso. Tu és, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso, Tu és Senhor, maravilhoso. maravilhoso. O príncipe da paz. Tu és Senhor, maravilhoso. És o Senhor, maravilhoso, maravilhoso. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Tu és aquele que era, que é e que sempre será. O Alfa, o Ômega, o princípio, o fim. E todas as coisas se resumem em Ti, Senhor. Todas as coisas convergem em Ti, Senhor. Tu és a porta, Tu és, ó Deus, a fonte da água viva. Tu és tudo aquilo que nós precisamos. Tu és tudo aquilo que o ser humano precisa que o Senhor seja. Louvado seja o Teu nome, Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tu és o bom pastor, aquele que cuida das suas ovelhas com amor. Exaltado seja o Teu nome, Jesus. Te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor abra o nosso entendimento e que a semente que cai sobre nossa mente hoje, que ela brote, que ela cresça e que ela faça, Senhor, crescer em cada um de nós aquilo que o Senhor quer para a vida de cada um. Deus, que o Evangelho, a boa nova do Senhor Jesus venha fazer diferença na vida de cada um, trazendo transformação, trazendo vida, trazendo luz nas trevas, em nome de Jesus, Senhor. Nós te pedimos, Espírito Santo, opera na vida de cada um, na mente de cada um, em nome de Jesus. Que o Senhor use a Tua palavra, Senhor, para ministrar nosso coração nessa noite, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, pelo Teu amor sobre as nossas vidas. Nós queremos nos reunir sempre aqui, com a esperança de que o Senhor falará ao nosso coração através da Tua palavra. Nenhum de nós aqui somos melhor do que ninguém, Pai. E o Senhor conhece os problemas, as lutas, os desafios, as limitações de cada um que aqui está. Desde o Antônio, o menor, até o mais velho, Senhor. Tu conheces, Tu sabes as nossas necessidades. E nessa noite eu quero pedir que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua palavra. Estamos caminhando, olhando para as Escrituras, aprendendo e descobrindo quem é Jesus. Porque Ele não é nada do que a religião anda falando dele. Ele não é nada do que muitos de nós, às vezes nos declarando cristãos ou discípulos do Senhor, vivemos fazendo coisas totalmente contrárias ao que o Senhor diz na Tua palavra. Então que essa noite seja mais uma vez a Tua palavra ensinada através do Teu Espírito Santo. Use a pastora Regina para ministrar o nosso coração. No nome precioso de Jesus. Amém. Nós estamos vindo de
uma ministração sobre quem é Jesus, já há mais ou menos uns 3 domingos. Vamos continuar hoje. Há alguns domingos atrás, nós falamos aqui sobre quem é Jesus. Nós falamos que Jesus é o príncipe da paz, que ele é o Cordeiro de Deus, que Jesus é a porta de entrada das ovelhas, que Jesus é a água da vida, ele é a fonte da água da vida. Ele é o pão da vida que desceu do céu para matar a nossa fome. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele é o Senhor da nossa vida. Jesus também é a luz do mundo. Ele é o único caminho que leva a Deus. Jesus é o bom pastor. E Jesus é mais um monte de inúmeras coisas que papel não seriam suficientes para falar. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a luz. E Jesus é a luz do mundo. E vou começar aqui no texto de Mateus, capítulo 4, no versículo 16. Aqui no Novo Testamento vem trazendo a revelação que Isaías, a profecia de Isaías, há 800 anos antes de Jesus, Isaías profetizou que iria vir uma luz, iria raiar a luz do Senhor. Mateus 4, 16, primeiro livro do Novo Testamento, diz assim: o povo que jazia nas trevas viu uma grande luz. E aos que estavam detidos na região e sombra da morte, a luz raiou. Essa aqui é uma profecia que está fazendo referência aqui a Isaías, que profetizou lá atrás no Antigo Testamento que Jesus viria e que ele seria a luz do mundo. Então eu começo com esse texto para dizer que Isaías profetizou muitos anos antes que viria a luz e que essa luz iria raiar na escuridão e que essa luz iria trazer para aqueles que estavam detidos na região da sombra da morte, a luz raiaria. E em Lucas 2:32, se você puder achar aí, Lucas 2:32, diz assim também: luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Esse texto aqui, logo que Jesus nasceu, Maria e José foram ao templo levar Jesus para oferecer Jesus, para mostrar Jesus para o povo. Ele foi apresentado no templo ao 8º dia. E lá tinha um homem, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, chamado Simeão. E Deus havia prometido para ele que ele veria o Salvador antes de morrer. Ele já era um homem idoso. E quando a Maria e José entraram com aquela criancinha para apresentar no templo, Simeão pegou a criança no colo e disse que ele estava vendo o Salvador e que ele já poderia morrer porque ele estava contemplando aquilo que Deus tinha prometido para ele. Então ele, cheio do Espírito Santo, ele disse que ele veria o Salvador. E diz assim, versículo 32, que este Jesus, aquele bebezinho que ele estava ali apresentando, seria luz para a revelação aos gentios e para a glória do povo de Israel. Aqui Simeão já estava profetizando que Jesus iria salvar você, que Jesus iria salvar a mim. Que até então Jesus tinha vindo aqui, o povo de Israel era o povo de Deus. E depois que Jesus vem trazendo para nós também, que não somos judeus, que não somos o povo de Israel, trazendo também a salvação. E Simeão revelou aqui que Jesus seria a luz para a revelação aos gentios. Então eu começo essa ministração sobre a luz falando esses 2 textos aqui, que faz referência a esses 2 homens que profetizaram, né, sobre Jesus. No livro de João, capítulo 1, logo depois de Lucas aí, João capítulo 1, no versículo 1. João 1:1 diz assim: no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus.
Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Olha que esse texto está falando de Jesus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, mas as trevas não o venceram. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para testificar a respeito dessa luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Então, eu quero dizer aqui com esse texto que ele está começando dizendo que no princípio era a palavra. Esse texto que nos mostra que Jesus já estava com Deus antes de nascer de Maria. É difícil da gente conseguir entender uma palavra dessa. Como é que Jesus estava lá, depois Jesus nasceu aqui? Eu falei há uns 2 domingos atrás que Jesus era 100% Deus e Jesus também era 100% homem. Ele precisava ser Deus para poder nos resgatar. E ele precisava ser homem para saber o que é que a gente passa nessa terra para poder nos livrar. Então, ele era Deus e ele era homem. Jesus estava com Deus lá no princípio. Ele era a própria palavra de Deus. E por causa do que nós precisávamos, por causa dos nossos pecados e por causa do nosso resgate, Deus pegou Jesus e fez com que Jesus se tornasse homem, nascendo de uma mulher. Então, Jesus já estava lá com Deus. Tudo que foi feito, toda a criação foi feita por intermédio dele. Sem ele, nada disso teria sido feito. E depois ele vem e nasce de uma mulher para se tornar homem, para poder atuar no nosso resgate. Então, ele é a palavra ativa de Deus na terra. Ele é a palavra. E aqui o texto diz que Jesus é a luz que resplandece nas trevas. Ele veio para acabar com a escuridão da nossa vida. Ele veio para acabar com tudo aquilo que nós fazemos às escuras. Jesus veio para trazer luz na nossa vida, nas nossas trevas. O texto de 2 Coríntios, não precisa abrir não, lá em 2 Coríntios 5,17 diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, certo? Aquele texto lá que diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas, as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Então nós vamos ver aqui, em João aí mesmo, capítulo 3, dá uma viradinha só aí, João capítulo 3, 19, diz assim. O julgamento é este. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Esse é João 3, de 19 a 21. Todo aquele que pratica o mal, odeia a luz, não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Por quê? Porque a luz expõe, o que está no escuro. E quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. E como eu disse agora há pouco, lá no livro de 2 Coríntios 5,17, diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se faz novo. Então a luz veio para trazer uma vida nova para nós. Veio para trazer luz na nossa escuridão. O Senhor Jesus veio para aqueles que estavam andando em trevas começar a enxergar. E o texto de 2 Coríntios 5,17 que diz que aquele que está em Cristo, que aquele que recebe essa luz, que crê nessa luz, que aceita essa luz na sua vida, é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Isso não significa
Sabe, a gente vir para a igreja e a gente mudar totalmente a nossa linguagem, por exemplo. Quando eu não era da igreja, qualquer coisa eu já falava logo um palavrão. Aí chega na igreja, misericórdia, né? A gente aprende a falar misericórdia, o sangue de Jesus tem poder, sangue, fogo, sangue do Cordeiro, tocha viva. Essas coisas, enfim, que a gente aprende a falar na igreja. Mas isso não significa que a gente tem uma vida nova. Também não significa, quando eu vou para a igreja, que mudam o meu jeito de vestir, ou eu deixo o meu cabelo crescer, senão eu já estava lascada se fosse desse jeito. Né? Mas não é isso também. Isso aí é coisa, é estereótipo, isso aí é cultura. Isso é igrejês. Não é isso que é ter uma vida nova. Não é isso que é deixar a luz entrar nas nossas trevas. Não é isso que significa o que o texto está falando ali. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. É assim uma explosão de coisas novas na vida da gente. É uma existência que se abre para o novo, para aquilo que Deus tem para a vida da gente. É uma mudança que acontece de dentro para fora. Não é aqui fora. É lógico que aqui fora muda depois que muda aqui dentro. Mas primeiro tem que acontecer uma mudança aqui dentro de nós, é de dentro para fora. Não é ser modelado pelo sistema igreja. Igual eu falei, mudar a linguagem, mudar a roupa, mudar o cabelo, mudar o jeito de andar na rua, não olhar mais para os lados. Não é nada disso. É uma explosão de coisa nova que começa a acontecer dentro da gente. É uma mudança inteligente, é uma mudança é de alegria, é de paz, é de contentamento. Não é ser modelado por um sistema, não é mudar de religião, não é mudar de igreja. É uma luz que ilumina o nosso interior e a gente passa a ser uma pessoa iluminada. Os nossos valores mudam aqui dentro. É a escuridão saindo da vida da gente, uma revolução espiritual que acontece. Porque a luz de Jesus altera a nossa vida. Ela muda o nosso comportamento. Por quê? Porque muda a nossa mente. E quando a mente da gente muda, começa a ser renovada pela palavra, a nossa linguagem também muda. Por isso que depois a gente começa a falar de uma maneira, eu não me sinto mais bem falando palavrão, não sinto mais bem falando mal da vida dos outros. Por quê? Porque vai mudando, a mente muda, a linguagem muda e o comportamento da gente muda. Tem uma abordagem da psicologia que fala sobre isso na teoria. Que a gente é guiado pelo nosso pensamento. Vamos supor que eu penso... O que eu penso sobre mim, por exemplo? Isso passa pela criação que eu tive. O que me ensinaram sobre mim? Que eu sou uma vencedora, que eu sou uma mulher que tem que andar para frente, que eu sou uma pessoa que eu posso todas as coisas, que eu sou capaz, ou eu aprendi que eu não sou nada, que eu não sou ninguém, que eu nunca vou ser nada na vida, que eu nunca vou conseguir nada na vida. Quando a gente tem um pensamento a respeito de algo ou de alguém, isso gera na gente uma emoção. E essa emoção gera na gente um comportamento. Né? Então, se eu recebi, e isso passa pela minha criação, pela minha formação, pelo que eu ouvi minha vida toda. Se eu entendo que eu sou uma mulher que posso qualquer coisa, que eu posso conquistar qualquer coisa, eu vou ter um comportamento assim. Mas se eu aprendo, se eu entendo, se eu ponho na minha cabeça que eu sou uma pessoa que eu nunca vou conseguir nada na minha vida, que eu nunca vou ter nada na vida, porque nasci pobre, eu vou morrer pobre, eu nunca vou poder ter nada. Meu pai falou um dia para mim, estou falando de pensamento, meu pai falou um dia para mim que, minha filha, se contenta com isso mesmo, você não vai ser mais do que isso mesmo, não. Então, eu vou ser guiada por esse pensamento e eu vou me comportar desse jeito. Lutar para quê? Não vou vencer mesmo? Para que eu vou correr atrás de estudar? Para que eu vou correr atrás de vencer alguma coisa se eu já tenho na minha mente, no meu pensamento, que eu sou uma derrotada? Mas Jesus veio para mudar esse pensamento nosso. Jesus veio para trazer luz nas nossas trevas. A Bíblia diz que se eu penso que eu estou na luz, que o que tem dentro de mim é luz,
mas não é treva. Quão grandes podem ser essas trevas dentro de mim? Estou achando que estou na luz, mas estou em trevas aqui dentro de mim. Então, esse texto aí vem trazendo para nós essa ideia de vida nova, de luz de Jesus entrando dentro das minhas trevas e trazendo uma nova vida sobre a minha vida. Isso é o João 3, de 19 a 21. Ele é um texto que fala sobre Nicodemos. Lembra do novo nascimento, que Nicodemos chegou em Jesus de noite e perguntou assim: mestre, o que eu posso fazer para ter a vida eterna? É esse texto aqui, João, capítulo 3. E no mesmo João aí, no capítulo 8, também tem uma história bastante interessante. João 8:12 diz assim, esse texto aqui é aquele texto da mulher adúltera, que foi encontrada adulterando, e os homens pegaram ela e levaram até Jesus e falaram assim: Jesus do céu, pegamos essa mulher aqui em pleno adultério, o que a gente tem que fazer? A lei diz que tem que apedrejar. Então, por nós, pode catar cada um sua pedrinha e vamos acabar com a vida dela. É esse texto aí, que depois Jesus fala que quem não tem pecado pode começar a tirar as pedrinhas. E as pedrinhas foram só caindo das mãozinhas de todo mundo, porque ninguém era digno naquele lugar. Apenas Jesus. Então, capítulo 8, versículo 12, disse assim, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, aqui, ó, o texto está nos dando aqui a ideia de que existe uma diferença entre as pessoas que andam em trevas e a pessoa que recebe a luz da vida, né? É uma diferença. A pessoa que tem a luz da vida em si, que deixa a luz da vida transformar você de dentro para fora, passa a ser uma pessoa iluminada. Uma pessoa que os outros olham e conseguem perceber Jesus na vida dessa pessoa. Consegue perceber que a pessoa pensa, que a pessoa é inteligente, que a pessoa olha para o outro, que a pessoa não pensa só em si mesma. Que a pessoa vive uma vida decente, vive uma vida agradável. Então, existe uma diferença quando a gente deixa a luz do mundo entrar na nossa vida, passamos a seguir essa luz. Eu não ando mais em trevas, mas passo a ter a luz da vida na minha vida. Então, aqui é o texto lá da mulher, o contexto aqui é da mulher adúltera. Então, essa luz de Jesus, quando entra na nossa escuridão, ela pode trazer perdão para os nossos pecados, como trouxe para essa mulher. Iluminar a escuridão mesmo do pecado na nossa vida. Nos tornar capazes de deixar pecados, de deixar fraquezas, de mudar, de ser convertido ao Senhor, mudar hábitos. Estou aqui andando e eu posso mudar completamente de direção. Isso é conversão. Quando eu mudo de direção, eu me converto a um outro caminho, ao caminho da luz. E tenho aqui mais um texto, que é o texto ainda de João, capítulo 9, versículo 5. João 9:5 diz assim, durante o tempo em que estiver no mundo, Jesus está falando. Aqui o contexto é aquele homem cego de nascença que Jesus curou. Jesus diz assim, durante o tempo que estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Então, tendo dito essas palavras, cuspiu no chão, fez barro com saliva e, em seguida, ungiu os olhos do cego com aquela mistura. Percebam que esse homem era cego de nascença, nunca tinha visto nada, sem visão. Mas a luz raiou na vida daquele cego. Ele encontrou a luz no meio do caminho e ele passou a ter visão, passou a enxergar. E Jesus disse aqui, durante o tempo que eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo.
Esse cego passou a ver, ele era um homem cego de nascença. A luz de Jesus nos permite ter visão das coisas. Quem tem a luz enxerga muito melhor. Quem tem luz é uma pessoa que tem sabedoria, é uma pessoa inteligente. Tem pessoas que pensam que crente é burro, que crente é ignorante. E tem mesmo, não vou dizer que não tem, porque tem. Assim como tem gente que não é crente, que também é. Pelo contrário, quando a gente encontra a luz de verdade mesmo, quando Jesus entra na vida da gente e traz luz na nossa escuridão, a gente passa a ter sabedoria, porque ele é sábio. A gente pode ser uma pessoa extremamente inteligente. A gente pode ser uma pessoa sábia, que sabe conversar, que sabe lidar com as situações. A gente pode ter uma visão muito ampla das coisas, porque Jesus é luz e ele mostra o caminho. Ele faz os nossos olhos enxergar longe. A gente pode ser muito mais empreendedor do que antes. A gente pode ser muito melhor do que era antes, porque a luz brilha nas trevas. Porque a luz tira a escuridão, tira a falta de visão. Uma coisa é você chegar aqui no escuro e olhar esses 3 vasos bonitos aqui que a Lu fez. É olhar aqui esses versículos, você não vai enxergar nada. Mal vai enxergar aqui essa bandeira, a parte clarinha dela, mas nem a cruz não vai dar para ver. Mas quando acende todas essas luzes, olha quanta coisa bonita a gente vê. Assim também, os nossos olhos são abertos quando a luz de Jesus vem sobre nós. Nós podemos enxergar muito mais longe quando a gente passa a ter na nossa vida essa luz. A luz nos faz enxergar o que não era possível ver em trevas. Ela tem consequência na nossa vida prática. Nós vamos sendo disciplinados pela luz, pela palavra. E a disciplina, gente, a palavra, não é burra, não é ignorante. Ela não é castrante. Pelo contrário, nós temos liberdade em Cristo. Quem se deixa castrar, quem se deixa engessar pela religião, são as pessoas que se deixam enganar pela religiosidade, por coisas de homens que são mandados. A partir de agora você não pode mais fazer isso. Não posso por quê? Você não pode mais vestir calça. Não posso por quê? Qual é a base bíblica para eu não poder? Você não pode mais ir numa festa, porque agora você é da igreja. Por que eu não posso? Então, essa coisa castrante, essa coisa que limita, isso é religiosidade, isso não é luz de Jesus. A luz de Jesus nos faz ser livres, mas essa liberdade, ela nos faz querer agradar ao Senhor. Uma liberdade que me faz ser a melhor pessoa do mundo. Uma liberdade que me faz querer ser melhor do que eu sou para você, melhor do que eu sou para mim mesma, melhor do que eu sou dentro da minha própria casa, para os meus filhos, para o meu marido. Uma liberdade que me faz querer ser alguma coisa lá no mundo também. Ser alguém de peso lá no mundo também, para poder fazer alguma coisa pelo mundo. Então, essa disciplina na palavra, ela não é, de forma alguma, nem burra, nem ignorante, nem castrante, ela não engessa a vida da gente, ela não oprime, ela não traz aflição, ela não transforma pessoas em robôs. Não é uma camisa de força, ela é uma referência sadia. Ela é referência de criatividade, de ser sábio, inteligente, ativo. Se eu realmente seguir o que isso aqui está falando, e não homens, não religião, eu vou ser a pessoa mais inteligente desse mundo. A mais sábia, a mais feliz, a mais cheia de paz, de alegria, que transborda de alegria para poder derramar na vida do outro. Porque Jesus é a fonte dessa água. Ele é a fonte de água viva, ele é a fonte do amor, da paz. Então, na verdade,
essa coisa de castração religiosa, isso é coisa de religião, de homens, doutrina humana. Isso aqui é uma doutrinação sadia. Isso aqui é liberdade em Cristo. Quando eu entendo o que está falando aqui, a luz de Jesus veio para tirar as trevas da minha vida, não para castrar a minha vida. Ele veio para me dar liberdade para eu ser a melhor pessoa desse mundo. Ele não veio para me prender. Então, isso aqui é uma coisa sadia. Quando eu aprendo, quando eu coloco em prática na minha vida, eu vou ser a melhor pessoa desse mundo. Jesus é a luz que veio para fazer isso na nossa vida. Então, o texto que nós lemos agora, João 12. Não, nós não lemos ainda. João 12. João 12, 35. Diz assim: Então Jesus explicou: Ainda por mais um pouco de tempo a luz estará entre vós. Caminhai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto vós tendes a luz, creia na luz, para se tornar filho da luz. E terminando de falar, partiu e se ocultou de todos. Então ele está chamando aqui, ó. Mais um pouco de tempo e a luz estará entre vós. Caminhai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos surpreendam. Aquele que anda nas trevas não sabe para onde vai. Esse sim, não sabe de nada, não sabe para onde vai. Mas enquanto vós tendes luz, creia na luz, para vos tornar filhos da luz. Agora, caminha um pouquinho mais lá para frente, o livro de 1 João. Antes de Judas, 1 João, capítulo 1, versículo 5. Diz assim: E a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta: Deus é luz, nele não existe a mínima sombra de treva. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas caminharmos em trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Se, no entanto, andarmos na luz como ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, esse texto aí está nos dando aí a ideia de que Deus, né? Ideia não, dizendo que Deus é luz, não existe a mínima sombra de treva em Deus. Então, a luz, ela vai iluminar as trevas, e aonde ela vai chegando, a treva vai acabando, a luz vai chegando e vai sumindo a escuridão. Então, o que eu quero mostrar nesse texto aqui, que a comunhão com a luz, como disse aqui o texto do versículo 6, a comunhão com essa luz de Jesus, ela é um caminhar de mudanças. As mudanças que vão acontecendo na nossa vida não acontece tudo de uma vez. É um processo de transformação. Por isso que a gente chega na igreja e as coisas vão mudando na vida da gente devagarinho. Não é possível acontecer tudo de uma vez. Eu caí no chão, desmaiei, aceitei Jesus, acordei e eu não faço mais nada de errado. Não é bem assim. É um caminhar de transformação, de mudança, um caminhar onde a gente vai descobrindo onde há trevas e vai deixando a luz entrar e vai tirando, vai mudando uma coisa aqui, outra ali. E isso, aquilo que Deus quer que mude em você. Não aquilo que eu não quero mais que aqui na igreja as meninas usam calça ou as meninas usam vestido. Não sou eu que mudo isso, não. Não faz sentido isso. Deus muda a gente aqui dentro. Então, se um dia Deus quiser que mude alguma coisa que estiver incomodando, não é Deus não se incomoda. Mas aquilo que não é bom para você,
aquilo que não vai fazer bem para você. Aí Deus vai incomodar para mudar. Vai começar a trazer dentro de você aquela mudança daquele valor. Vai começar a trazer dentro de você, você vai lá, se veste, olha no espelho antes de ir para a igreja e olha, ou vai para o seu trabalho e veste uma roupa e fala assim, nossa, não estou me sentindo mais bem com essa roupa. Não porque o pastor falou que não pode, mas porque o Espírito Santo está mostrando para mim que aquilo ali não está sendo legal para mim. Por quê? Às vezes está me expondo. Às vezes está fazendo com que alguém olhe para mim e não me dê o valor necessário. Então, se Deus quer que mude alguma coisa na sua vida, no seu estereótipo, aí, na sua roupa, Ele vai falar com você. Mas ninguém tem que fazer isso na vida de ninguém. Chegar e falar, eu quero que as meninas não podem mais cortar cabelo, tá? A partir de agora nós vamos medir. Nós vamos medir o comprimento do cabelo. E tem que alisar, viu, Juliana? Deus o livre, né? Então, a comunhão com a luz, ela é um caminhar de mudança, de transformação que Deus vai fazendo de dentro para fora na gente. Um processo. A luz vai iluminando a nossa alma, vai tirando aquilo que não presta, vai arrancando as trevas, mudando as nossas intenções, os nossos desejos, vai mudando os nossos valores, vai arrancando a mentira, vai fazendo uma revolução no nosso comportamento. Tem um texto da Bíblia que fala assim, aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais. Um processo que vai acontecendo no nosso caminhar. Um processo de transformação. E ainda aqui nesse texto de 1 João, diz que a luz resplandece e brilha também nos nossos relacionamentos. Quando fala que, se no entanto andarmos na luz, como Ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica do pecado. Quando eu falo de mudança, de transformação, aquilo que tem dentro de nós, que Deus sabe muito bem, Ele vai trazendo para a luz. Por exemplo, suponhamos que eu venha para Jesus, entrego a minha vida para Ele, quero que a luz de Jesus brilhe dentro de mim, mas aqui dentro eu tenho ódio de uma determinada pessoa. Ódio mortal de uma pessoa. E eu preciso, então, liberar o perdão para essa pessoa. O próprio Deus vai começar a incomodar você aqui dentro. Você vai começar a sentir compaixão, vai começar a sentir misericórdia, vai começar a sentir o desejo de perdoar, de ir lá, de conversar com essa pessoa, de reatar um relacionamento com aquela pessoa, de pedir perdão ou de ir lá e conversar. Sabe, igual eu estou falando aqui, a luz vai vindo, vai tirando as trevas de dentro de nós. O próprio Espírito Santo vai fazendo essa obra de transformação dentro de nós. Por isso que está falando aqui de relacionamento, que aquele que diz que está na luz, mas odeia o seu irmão, nós vamos ler aqui daqui a pouco, ele está mentindo, não está na luz. Que comunhão existe a luz e o ódio? A luz e querer ver que a pessoa sofra um acidente ali e morra, de tanto ódio. Não. Se, no entanto, andarmos na luz como Ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, vai acontecendo uma transformação. A luz vai resplandecendo nas nossas trevas, brilhando dentro de nós, e a gente vai sentindo a necessidade de resolver as coisas. Né? Nós já falamos várias vezes aqui, né, eu, por exemplo, tive que me consertar com meu pai, na época que eu me converti, de problemas que eu tinha no relacionamento com ele, assim como já deve ter acontecido na vida de vocês, né, de ter que reatar relacionamento com alguém, de ter que pedir perdão, de ter que ser perdoado por alguém. Deus vai mudando. A gente vai sentindo o desejo de mudar, sentindo a necessidade de ser diferente. Isso é a luz que vai entrando nas nossas trevas. E ainda em 1 João, capítulo 2, versículo 9, diz, é o texto que eu falei agora há pouco, aquela pessoa que diz estar na luz,
mas odeia seu irmão, continua a vagar sobre as trevas. E quem ama seu irmão permanece na luz e nele não existe motivo de tropeço. Né? Porque se eu odeio e estou andando em trevas, eu sou um tropeço. Vou estar servindo de tropeço para o outro. No entanto, quem odeia seu irmão está nas trevas e vaga pela escuridão. Não sabe para onde caminha, pois as trevas lhe turvam a visão. Então, mais uma vez, está falando aqui de que a luz nos dá visão das coisas. Né? E aí, para terminar aqui, 1 Pedro 2,9. Antes desse João aí, 1 Pedro 2,9. Nós lemos vários textos mostrando que Jesus é a luz, que Jesus veio para iluminar a escuridão da nossa vida. 1 Pedro 2,9 diz assim. Presta atenção nessa palavra. Porém, vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está dizendo aqui, Antônio, que você, Antônia, Adriele, que o João, que o Júnior, a Jo, a Juliana, o Silvio, a Lu, eu, o Anthony, o Anderson, está dizendo assim, ó, vocês são a geração eleita, um sacerdócio real, vocês são nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito, o nosso propósito, é proclamar as grandezas daquele que nos convocou, ou que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês, antes não era sequer povo. Lembra que nós falamos no início que nós não era povo de Deus. Mas agora vocês são povo de Deus. Vocês não tinham recebido misericórdia, contudo, agora vocês receberam. O versículo 9 está dizendo que Deus nos convocou, nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você foi convocado, você foi chamado para vir para a luz. Ele mesmo, com a própria vida, te chamou para vir para a luz. E o que você tem feito, se você tem atendido esse chamado do Senhor Jesus, de vir para a luz, deixar que Ele traga luz na escuridão da sua vida, deixar que Ele traga luz dentro da sua vida, dentro da sua casa, dentro do seu casamento, dentro do seu trabalho. Jesus quer estar em toda a sua vida. Ele quer trazer luz em toda a sua vida. Não dá para a gente separar a vida com Deus e a vida longe dele. Nós temos um Deus que nos chamou para a sua maravilhosa luz. Nós somos um povo eleito, um sacerdócio real, uma nação santa, o povo escolhido de Deus para atendermos a esse chamado. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para que nós possamos ser luz para os outros também. Então, atenda ao chamado de Jesus. Deixa que a luz do Senhor Jesus entre na sua vida, nas suas trevas, e que Ele transforme e faça de você uma nova criatura. As coisas velhas vão ficando para trás. É um processo. E tudo começa a se fazer novo. Vai ficando para trás as trevas, vai ficando o ódio, vai ficando o pecado, vai ficando as fraquezas, vai ficando os hábitos errados, vai ficando tudo aquilo que não serve para você. A maioria das coisas que Deus quer mudar na gente não é porque incomoda Ele, não. É para o nosso próprio bem, é para o nosso próprio benefício, é porque não faz bem para mim, é porque não faz bem para você. Deus não se incomoda. Nada surpreende Deus. Ele é Deus. Foi Ele que te fez.
Eu não consigo surpreender Deus com uma adoração minha, com uma oração. Nada surpreende Ele. Mas Ele quer mudar a minha vida por causa de mim. Porque Ele quer que eu seja a pessoa mais feliz desse mundo. Porque Ele quer que eu seja a pessoa que tenha a paz para viver a minha vida da melhor maneira possível aqui nessa terra. Ele quer que eu seja uma pessoa que anda na luz para eu enxergar muito mais longe. Ele quer que eu ande na luz para que a minha vida tenha clareza, para que as pessoas possam olhar para mim e glorificar a Deus quando olha para mim. Ele quer que eu seja uma vencedora, uma mulher que empreende, uma pessoa que é capaz de fazer aquilo que Deus sonha para a minha vida. Deus tem propósitos para você que nem você mesmo consegue alcançar. Tipo, Deus pensa coisas boas de você muito mais do que você mesmo. Deus quer coisas muito mais altas para você do que você mesmo quer. Deus quer você no céu muito mais do que você quer ir para o céu. Então deixa a luz de Jesus entrar na sua vida para que você seja a pessoa mais feliz dessa terra. Enquanto estivermos aqui, vamos fazer dessa vida aqui, dessa cidade nossa, dessa vida nossa aqui, a melhor vida que você possa viver. A vida mais intensa, a vida mais boa, a vida mais alegre, a vida mais feliz, a vida mais cheia de paz. Isso é possível, porque Ele quer arrancar de nós toda amargura, Ele quer arrancar de nós todo medo, toda aflição, todo pesar, toda reclamação. O Senhor quer trazer luz nas nossas trevas. Cada um com seus problemas. Ele quer trazer luz nos seus problemas, na sua escuridão. Eu sei bem quais são as minhas, e cada um sabe das suas. Deus quer trazer luz aí na sua escuridão. Nas suas trevas, Ele quer que você seja uma pessoa feliz. Então você é a geração eleita, um sacerdócio real, a nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, antes não era sequer povo, mas agora você é o povo de Deus. Vocês não tinham recebido misericórdia, mas agora recebeste. Glória a Deus por essa luz. Jesus quer transformar as nossas trevas em luz. Ele quer que você tenha uma vida nova. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas vão ficando para trás e tudo vai se fazendo novo. Uma explosão de coisas novas na sua vida, de uma existência que vai abrindo no leque da nossa vida, vai abrindo a nossa mente para coisas grandes e novas. Mudança de dentro para fora, como eu falei no início. Transformação, mudança de valores, revolução espiritual, alteração na sua vida. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Eu sei que cada um de vocês que estão aqui, vocês que estão aí na internet, que ouviu essa palavra de que Jesus é a luz que veio para iluminar a nossa vida. Ele veio para tirar a escuridão da sua alma. Ele veio para trazer luz dentro da sua vida, dentro da sua alma, dentro da sua mente, dentro da sua casa, dentro do seu casamento. Jesus quer trazer luz na sua vida, na escuridão da sua vida. Ele quer te dar visão. Ele quer te dar uma vida nova. Ele quer que você seja uma nova criatura. As coisas velhas são uma vida nova. Ele quer que você seja uma nova criatura. As coisas velhas vão ficando para trás cada dia mais e tudo vai se fazendo novo. Deixa a luz de Jesus entrar na sua vida e acabar com as trevas, acabar com a escuridão, acabar com o pecado, acabar com as suas fraquezas, acabar com hábitos errados, acabar com a tristeza, com a depressão, acabar com a amargura, as doenças. Permita que o Senhor Jesus
brilhe dentro de você com a luz. Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, que inspirou a palavra do Senhor a ser escrita, e palavras que nós lemos aqui, que o próprio Jesus declarou de si mesmo, que Ele é a luz que veio para iluminar as nossas trevas. Senhor, no nome de Jesus, nos ajude a entender isso, Senhor. Nos ajude a compreender a grandeza dessa palavra. Nos ajude, Senhor, toca na nossa mente para que durante essa semana, cada um que está aqui ouvindo, cada pessoa que ouviu essa palavra que foi falada, a palavra que foi lida, que cada um de nós possamos, nesta semana, começar a ter uma experiência pessoal com o Senhor Jesus. Uma experiência pessoal com a luz de Jesus brilhando na nossa vida. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor faça isso na minha vida esta semana. Eu quero ter experiência com a luz de Jesus na minha vida. Que cada um dos homens aqui, cada uma das mulheres, os adolescentes, crianças, cada um que está ouvindo pela internet, nesta semana que receba do Senhor uma experiência pessoal com essa luz. Se depare com essa luz de Jesus resplandecendo dentro de si. Em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor nos leve a ter essa experiência. De a luz do Senhor brilhar dentro de nós. Tua palavra nos diz que nós somos a geração eleita. Nós somos o sacerdócio real. A nação santa. O povo escolhido de Deus, chamado, convocado das trevas para a luz. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a entender isso e a praticar isso na nossa vida diária. Que haja mudança dentro de nós, Senhor, que um novo nascimento, que uma nova vida, Senhor, aconteça em nós. Que aqui dentro de nós aconteça, Senhor, um novo nascimento. Que a luz de Jesus brilhe aqui dentro de nós, na escuridão da nossa alma, do nosso espírito. E que nós possamos começar a viver uma vida nova, Senhor. Comece a ter alteração na nossa vida. Mudança de valores. Mudança de dentro para fora, como nós falamos aqui. Em nome de Jesus, Senhor. Que venha sobre nós essa luz. E que brilhe dentro da minha vida e da vida de cada um que está aqui ouvindo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu grande amor por nós. Obrigado, Jesus, a luz do mundo, a luz da minha vida, aquele que me dá senso de direção. Quero pedir que nessa semana o Senhor nos ajude a andarmos debaixo da tua luz. Aleluia. Obrigado pelos irmãos que estão nos ouvindo de longe, de Londrina, de São Paulo, de Cuiabá. Os irmãos, ó Deus, que estão aqui em Primavera do Leste, nos assistindo pela internet. Os que estão aqui presentes conosco no nosso lar, na nossa casa, aqui na igreja, aqui no local onde nos reunimos. Que essa semana, Senhor, aqueles que estão trabalhando concluam o seu trabalho, o seu projeto. Aqueles que estão construindo, aqueles que estão, ó Deus, planejando. Ó Deus, abençoe para que tudo que estão fazendo seja para a glória do teu nome, Senhor. Abençoe a casa de cada um, Senhor. Abençoe a família de cada um aqui, Pai. Que haja luz dentro da casa de cada um aqui. Amém, Senhor. Mas principalmente a luz do Senhor. Graças te damos mais uma vez. No nome precioso de Jesus. E todos que creem, digam amém. Amém, Senhor. Amém.
Boa semana, Deus te abençoe, em nome de Jesus.